Você hoje uma questão cobrada no concurso público da Defensoria Pública do Espírito Santo no ano de 2023, envolvendo o tema prescrição e que eu considero uma questão muito difícil. Espero que com a explicação a ser dada na aula de hoje, você passe a ter facilidade de responder esse tipo de questão. Não tem nada de novo na questão. Nos vídeos que eu já coloquei aqui, a partir desses vídeos, a gente consegue resolver essa questão. Mas é que são muitas informações unidas numa só questão, o que faz com que a questão se torne, a princípio, uma questão difícil de concurso público. E aí vocês vão entender a complexidade do tema prescrição e como esse assunto é cobrado em concurso público. Aqui, um concurso público da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de 2023. Antes de eu chegar na questão, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Eu vou colocar a questão na legenda para facilitar o seu entendimento. Então vamos lá. A questão diz o seguinte. Vamos colocar uma... Fernando, com 20 anos de idade, então uma informação importante, porque ele tinha 20 anos de idade, e quando a gente identifica que o sujeito, autor do crime, é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, isso já tem que nos chamar a atenção, tendo em vista a redação do artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal determina que o prazo prescricional ele vai ser fixado na metade se o autor do crime for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, quando a gente tem essa informação, 20 anos, Fernando, 20 anos na data do crime, a gente já sabe que pode ser uma informação importante e que pode nos conduzir a uma solução diversa da que nos conduziria se não existisse essa informação. Então, Fernando, com 20 anos de idade à época do fato, foi preso em flagrante em 10 de abril de 2011. Então, ele praticou o fato em 10 de abril de 2011 pela prática do delito de receptação simples. Então, ele praticou receptação, 180 do Código Penal, em razão disso foi preso. Tendo sido solto por se tratar de indiciado primário acusado de delito cuja pena é de 1 a 4 anos. Então, nós já sabemos que a pena é de 1 a 4 anos. Recebida a denúncia em 10 de agosto de 2013, então nós temos o recebimento da denúncia em 10 de agosto de 2013, foi determinada a citação do réu. Ante a sua não localização, o juiz determinou a citação por edital, aquela citação do 366 do CPP. O réu não é encontrado para ser citado, o juiz manda fazer a citação por edital e suspende o processo se não for encontrado o réu. Não tendo Fernando comparecido e nem constituído defensor, foi determinada a suspensão do feito em 15 de julho de 2014. Então o processo correu. Quando chegou em 15 de julho de 2014, foi determinada a suspensão do processo. Então, aqui foi determinada a suspensão do processo. Porque o réu não compareceu, nem constituiu o advogado, suspendeu-se o processo. Nos termos do 366 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Em 15 de abril de 2021, Fernando foi preso por outro processo e foi citado no presente feito que voltou a correr. Então, aqui ele foi preso no outro processo, foi citado e o processo correu, de forma que o processo se manteve suspenso durante esse período e depois voltou a correr. Realizada a audiência de instrução, foi publicada a sentença em 15 de agosto de 2021. Foi uma sentença penal em 15 de agosto de 2021,
condenando Fernando a pena de 1 ano de reclusão. Então, foi uma sentença penal condenatória que condenou Fernando a 1 ano de reclusão, no regime aberto. A sentença transitou em julgado para acusação em 15 de setembro de 2021. Então, em 15 de setembro de 21, trânsito em julgado para o MP, né, ou para a acusação. Tendo a defesa apelado, foi negado o provimento ao recurso de defesa e a sentença transitou em julgado para ambas as partes em 15 de maio de 23. Em 15 de maio de 23, trânsito em julgado em definitivo. Realizada a audiência de ingresso no regime aberto, em 17 de agosto de 23, audiência para começar a cumprir a pena. Seria possível alegar prescrição da pretensão? E aí traz 5 opções de respostas. Letra A, B, C, D e E. Então vamos analisar esse caso aqui. Bom, nós temos uma informação importante, 20 anos de idade, 115 prescrição pela metade. Já temos aqui uma pena em concreto de 1 ano, já temos trânsito em julgado para o MP. Então essa pena aqui já serve para efeitos de prescrição. E se nós jogarmos 1 ano na tabela do artigo 109, nós vamos ver que o prazo de prescrição é de 4 anos. Mas se você aplicar o 115, o prazo prescricional corre pela metade, então o prazo prescricional é de 2 anos. Então a gente vai analisar primeiro se houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, primeiro retroativa, se não houver, superveniente, se não houver, a gente analisa a prescrição da pretensão executória. Então, a gente vai analisar da sentença para trás, que é a prescrição retroativa. E aí nós vamos analisar, né? Aqui nós temos um caso de suspensão da prescrição, o que significa dizer que o prazo prescricional começou a correr em 10 de 8 de 2023, ele transcorreu aqui até 15 de 7 de 2014, isso aqui dá 11 meses, né? 11 meses e 5 dias. Então, o prazo prescricional correu aqui 11 meses mais 5 dias. Sabemos que o prazo prescricional é de 2 anos, não é? Ficou suspenso e depois teve esse prazo aqui. Agora, a gente tem que entender o seguinte, o prazo prescricional foi suspenso. E foi suspenso de 15 de 7 de 2014 até 15 de 4 de 2021. Ou seja, ele ficou suspenso por cerca de 7 anos. Mais de 6 anos, né, que ficou suspenso. Agora, nós sabemos que o prazo prescricional ele só pode ficar suspenso até o prazo máximo da prescrição prevista para aquele caso. Então, nós temos o seguinte cenário. Nós temos a pena em abstrato de 1 ano. O ano prescreve em 4 anos, né? Já vimos aqui. Então, o prazo prescricional aqui, ele não pode ficar suspenso, ele pode até ficar suspenso, mas não pode suspender a prescrição por 6 anos. Ele só pode suspender a prescrição pelo prazo máximo da pena prevista, né? Que é o prazo de 4 anos. Agora, nós sabemos que, nesse caso, o autor do fato, na data do fato, tinha menos de 21 anos. Então, nós sabemos que o prazo prescricional só pode ficar suspenso, no máximo, em abstrato, a pena é de 1 a 4 anos, né? 1 a 4 anos, se a gente jogar na tabela do 109 do Código Penal, o prazo prescricional é de 8 anos. Isso aqui é o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Só que ele tinha menos de 21 anos, então o prazo prescricional é de 4 anos. E o Supremo já decidiu, e também o STJ, que no caso de suspensão do suspensão do processo, o prazo prescricional só pode ficar suspenso
até o prazo máximo prescricional da pena prevista em abstrato. Então, aqui é 4 anos, porque a pena prevista em abstrato é de 1 a 4. 1 a 4 joga na tabela de 109, dá 8 anos. No caso, ele tinha menos de 21 anos. Então, esse prazo prescricional aqui, ele só pode ficar suspenso por 4 anos e não por 6 anos. O que significa dizer que em 14 de 7 de 2018, o prazo prescricional voltou a correr. Ou seja, o processo ficou suspenso, mas o prazo prescricional ficou suspenso por 4 anos e depois volta a correr, porque esse prazo é o prazo máximo de suspensão, porque a pena em abstrato máxima é 4 anos, joga na tabela do 109, dá 8 anos, como aplica-se o 115, o prazo máximo de suspensão da prescrição, nesse caso, é de 4 anos. Então, se a gente pegar de 14 de 7 de 2018 e verificar esse prazo até a sentença penal condenatória, nós vamos ter mais de 3 anos. Sabemos que o prazo prescricional é de 2 anos. Então, eu posso tranquilamente afirmar para vocês que ocorreu a prescrição nesse intervalo aqui. E nesse intervalo aqui é da sentença para trás, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Por que eu considero esse problema um problema difícil? Porque ele tem várias informações importantes. O réu era menor de 21 anos na data do fato, isso exige a aplicação do artigo 115 do Código Penal, e o 115 do Código Penal reduz o prazo prescricional pela metade, e também envolve a suspensão da prescrição. E a gente sabe que a suspensão da prescrição, quando o réu é citado para responder à ação penal e ele não é encontrado e é citado por edital e não responde ao processo nem apresenta procurador, suspende-se o processo e também suspende-se o prazo prescricional. E o prazo prescricional máximo para ficar suspenso é, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e o STJ, é a pena máxima prevista em abstrato para o delito, joga na tabela do 109 e encontra o prazo prescricional. Esse é o prazo máximo que se admite de suspensão do processo. Neste caso, como a pena máxima é de 4 anos, se a gente jogar na tabela do 109 dá 8 anos, então, a princípio, significa dizer que esse prazo prescricional ele poderia ficar suspenso por 8 anos. E ele ficou suspenso por 6 anos. Só que aqui existe uma dificuldade. Por quê? Porque o prazo prescricional é de 8 anos, mas se usarmos o 115, o prazo prescricional vai para 4 anos. E aqui, o processo ficou suspenso 6 anos, e o prazo prescricional também ficou suspenso 6 anos. Então, a gente tem que reduzir a suspensão do prazo prescricional para 4 anos. Reduzimos isso aqui para 4 anos e chegamos à conclusão, então, que a prescrição ela não vai ser contada daqui até aqui. Ela vai ser contada daqui, que é o prazo máximo da suspensão da prescrição, até a data da sentença penal condenatória. E se analisarmos esse fato, nós vamos identificar que ultrapassou mais de 2 anos entre o término da suspensão do prazo prescricional até a sentença penal condenatória. Não precisou nem contar esse espaço aqui, ó, né? Basta contar só isso aqui que a gente já vai identificar o prazo prescricional. Então, eu posso dizer para vocês que o prazo prescricional começou em 14 de 7 de 2018 e não em 15 de 4 de 2021. Até aqui foi mantida a suspensão do processo, mas, segundo o Supremo, o prazo máximo é da pena prevista em abstrato, joga na tabela de 109, tem o prazo prescricional, que é o prazo máximo de suspensão do processo. Então, daqui até aqui, já transcorreu mais de 3 anos, e o prazo prescricional é de 2 anos. Então, houve prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa.
Agora vamos ver as opções de resposta. Letra A. Ocorreu a prescrição executória. Olha, eu nem preciso analisar a prescrição da pretensão executória, porque eu ao analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, e eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, porque eu tenho sentença penal condenatória e tenho trânsito em julgado para o MP, então eu tenho todos os requisitos para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Eu, ao analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada da sentença para trás, portanto a retroativa, eu já identifiquei a prescrição. Então eu não vou analisar a prescrição da pretensão executória. Então a letra A está errada a opção de resposta, porque não é prescrição da pretensão executória. Se já deu a retroativa, eu não chego nem a analisar a executória, porque para eu analisar a executória, não pode ter ocorrido nem a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nem a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, seja retroativa ou intercorrente. Então a letra A está errada. Letra B. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Também não há, porque se já há retroativa, eu não chego nem a analisar a intercorrente, porque eu só analiso a intercorrente se não existir prescrição retroativa. Então a letra B também está errada. Letra C. Prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima combinada em abstrato ao delito, ocorrido no período compreendido entre a data da infração e a data da citação. Não, né? Está errado porque entre a data da infração e a data da audiência, nós temos várias causas de interrupção da prescrição. Nós temos o recebimento da denúncia e temos a sentença penal condenatória. Então, você não pode analisar direto do fato até essa audiência aqui, porque nós temos causa de interrupção da prescrição. Então, a letra C também está errada. A letra C, punitiva com base na pena máxima combinada em abstrato ao delito, ocorrido no período compreendido entre a data da infração penal e a data da citação pessoal do réu. Na verdade, fala da data do fato até a citação pessoal do réu, né? Até a citação. Não pode contar, porque aqui tem uma causa de interrupção da prescrição. Então, eu não posso contar daqui até aqui. Está errada essa opção de resposta. Letra D. Punitiva retroativa com base na pena em concreto ocorrido no período compreendido entre a retomada do cômputo do prazo prescricional e a sentença condenatória. Exatamente. Aqui voltou a ocorrer o prazo prescricional, do retorno do prazo prescricional até a sentença penal condenatória, já transcorreu 3 anos, mais de 3 anos, o prazo prescricional é de 2 anos, portanto, da sentença para trás ocorreu a prescrição retroativa. Letra E. Prescrição executória com base na pena em concreto ocorrida entre a data da retomada do curso do processo e o trânsito em julgado para ambas as partes. Não. Não por quê? Porque se existe prescrição retroativa, eu não analiso prescrição executória. Então, no que diz respeito à prescrição, eu tenho que entender que eu posso analisar a prescrição em abstrato, depois eu analiso prescrição em concreto, se existir essa dobradinha aqui, sentença penal condenatória e trânsito em julgado para acusação. Tendo essa dobradinha, eu analiso para trás, da sentença para trás, prescrição retroativa. Se não existir prescrição retroativa, eu analiso da sentença para frente, prescrição intercorrente. Se não existir prescrição intercorrente, eu analiso uma eventual possibilidade de prescrição da pretensão executória. Então, como aqui, nesse caso concreto, já aconteceu a prescrição retroativa, eu não preciso analisar nem a intercorrente nem a executória. Então, não há necessidade de analisar a intercorrente ou a executória, porque já ocorreu a prescrição retroativa. E aqui é fundamental duas coisas, você precisa entender duas coisas. O 115 do Código Penal, que reduz pela metade o prazo prescricional. Se o autor do fato era menor de 21 anos na data da sentença, na data do fato, ou se o autor do fato era maior de 70 anos na data da sentença. E esse 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ele se aplica a todas as hipóteses de prescrição,
tanto a prescrição em abstrato, quanto a prescrição em concreto, quanto a prescrição também executória. O 115 do Código Penal é importantíssimo. Então, toda vez que o problema disser que o autor do fato tinha 20 anos ou menos de 21 anos, você já tem que ligar um sinal de alerta, porque você já sabe que o prazo prescricional reduz pela metade. Assim também como se o agente criminoso, na data da sentença, tem mais de 70 anos. Porque também o prazo prescricional corre pela metade. E aqui é uma coisa interessante, que o réu foi citado por edital, não apresentou resposta, não constituiu advogado, dessa forma o processo fica suspenso, segundo o 366 do Código de Processo Penal, e a gente já sabe que tanto por decisão do Supremo, pelo plenário do Supremo e pela súmula 415 do STJ, o maior prazo de suspensão do processo é qual? Você pega a pena máxima em abstrato previsto para o delito, joga na tabela do 109, vai ter o prazo prescricional, que é o prazo máximo que a prescrição pode ficar suspensa. Nesse caso concreto que nós analisamos, a pena é de 1 a 4 anos. Então eu jogo 4 anos, que é a pena máxima em abstrato previsto para o delito de receptação, jogo na tabela do 109, eu tenho 8 anos. Isso significa dizer que, a princípio, esse prazo prescricional pode ficar suspenso por, no máximo, 8 anos. Mas tem a questão do 115 do Código Penal, que o réu é menor de 21 anos, ele tinha 20 anos na data do fato. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando do canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, partilhar o vídeo com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.